Nesse vídeo eu irei dar continuidade ao meu testemunho da perda da minha filha e vou contar pra vocês o que Deus fez na minha vida depois do luto. Oi, eu sou Karen, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo anterior eu contei como eu perdi a minha filha e como foi o processo do luto pra mim. Eu te aconselho a assistir a primeira parte do vídeo pra fazer sentido pra você. Vou deixar aqui no cards. Então, bora lá pro vídeo. Chegamos em casa de braços vazios e o primeiro lugar que nós fomos foi para o seu quartinho. Tudo lindo, tudo decorado, tudo arrumado, esperando a nossa Ágata. Nós nos prostramos no chão e tudo que a gente sabia era chorar. Chorar e clamar ao Senhor. É uma dor imensurável, indescritível. Não conseguíamos acreditar no que tinha acontecido. Nos isolamos, não queríamos e nem conseguíamos ver ninguém. Um mês depois da perda da nossa filha, era meu aniversário, nosso aniversário de casamento, e eu e o Marcos decidimos que íamos fazer um passeio juntos para poder nos desligarmos um pouco daquilo, tudo que estava acontecendo. Daí nós fomos para um hotel fazenda, uma cidade próxima aqui onde nós moramos, em Penedo, e a nossa intenção era ir para um lugar onde ninguém conhecesse a gente, onde ninguém olhasse pra gente com aquela cara de pena, de dó, sabe? E ninguém falasse coisas também inconvenientes. Então fomos para esse passeio. E chegando nesse hotel fazenda, tivemos uma experiência extraordinária com Deus. Estávamos eu e o Marcos sentados num banquinho na área externa do hotel, quando de repente se aproxima um casal de nós. Claro, se podiam falar com a gente. Meio que desconfiados assim. Falamos sim. O homem olhou dentro dos nossos olhos e disse: Deus manda dizer algo para vocês. Vocês podem até tentar se esconder dos homens aqui na terra, mas dele vocês jamais vão conseguir se esconder. O Senhor manda dizer que grandes são as promessas dele para a vida de vocês. Por mais difícil que esteja sendo, não desistam, não pare. Aguentem firme, porque grandes coisas o Senhor fará na vida de vocês. Aquele homem era pastor, gente, e nós nem sabíamos. O filho dele tinha recém-casado e ele estava ali com a sua esposa e seu filho que tinha casado. Deus usou um desconhecido num lugar improvável para entregar algo especial para nós, para fortalecer a nossa fé. Olha que Deus grandioso. E não termina por aí. Retornamos para nossa cidade e estava tendo uma rede de jovens na nossa igreja. Então resolvemos ir nessa rede de jovens. Foi a primeira vez que fomos à igreja depois do ocorrido. E nesse dia tinha um pregador de fora. E ele me chamou lá na frente e disse: Deus manda lhe dizer que o seu sol voltará a brilhar novamente. Olha como é o cuidado de Deus. Nós estávamos enlutados, tínhamos acabado de perder a nossa filha, estávamos sem chão, mas Deus nos amparando e mostrando que dele vem o nosso sustento, que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por mais que estávamos com um buraco dentro de nós, nós nos sentimos acolhidos e protegidos e amados e cuidados por esse grandioso Deus. E assim ele fez. Quando então eu senti que estava pronta para tentar novamente, eu e o Marcos decidimos que iríamos pagar um plano de saúde para que eu conseguisse ter o acompanhamento que eu precisava, para que eu me sentisse mais segura, que eu conseguisse fazer a investigação para entender o que tinha acontecido comigo, para aí então eu começar a tentar a engravidar novamente. Tivemos vários momentos de luta, de dificuldade, várias portas na cara fechada, mas o Senhor nos sustentou em todo o processo. Depois de muitos exames, fechei diagnóstico para trombofilia e no dia 17 de abril, no dia do meu aniversário, tivemos o tão sonhado positivo. Mas a gravidez não evoluiu, gente. Era uma gravidez química e logo após o positivo, eu tive a perda. Foi um sentimento horrível de fracasso, mas eu não desisti. Eu não podia desistir. E nós resolvemos tentar novamente. Mas dessa vez, como eu descobri a trombofilia e eu precisava usar
o anticoagulante, nós usamos a picadinha do amor nas tentativas. E 3 meses depois, tivemos o tão sonhado positivo novamente. Mas como a vida do crente não é fácil, minha gente, logo no iniciozinho da gravidez, eu descobri um descolamento ovular, conhecido também como hematoma subcoriônico. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o meu processo do descobrimento, do hematoma. Vou deixar aqui nos cards. Tive muita dificuldade para poder conseguir a medicação, que é de alto custo. Precisei entrar com uma liminar para conseguir o medicamento, mas Deus não deixou faltar um dia sequer da picadinha do amor. Ele providenciou tudo. Ele nos deu um filho lindo, que se chama Davi, e que, por sinal, quem nos deu o nome foi o Senhor. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo contando para vocês como que Deus nos deu o nome do Davi. É impactante também, é uma história linda. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave esse vídeo. Davi, com 1 ano e 4 meses, descubro que estava grávida novamente. Só que eu estava sem plano de saúde, que eu tinha cancelado o meu plano de saúde, que é caro, para poder fazer um plano de saúde para o Davi. Não tínhamos condições nenhuma de arcar com a medicação de alto custo, que é as injeções. Eu precisava usar durante toda a gravidez, além de outros remédios. Enfim, gente, foi um susto pra gente. Tem um vídeo também aqui no canal que eu gravei no dia da descoberta. Eu gravei o vídeo fazendo o exame e dando positivo ali. Assista o vídeo que vocês vão ver o meu desespero. Mas Deus já tinha um propósito também nessa gravidez. A forma que aconteceu, que também vai ficar para um próximo vídeo, eu conto mais detalhado, mas a forma que aconteceu, gente, eu fiz ducha, eu tomei a pílula do dia seguinte e mesmo assim eu engravidei. É porque não estava nos nossos planos, mas já estava nos planos de Deus. Deus já sabia que a gente precisava desse bebezinho. Deus, quando começa a obra na nossa vida, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo, porque Ele é Deus da perfeição. Ele é Deus de detalhes. Eu recebi a doação de todo o medicamento que eu precisava. Durante toda a gestação, também não fiquei um dia sequer sem o medicamento de alto custo. Deus enviou o recurso para que eu conseguisse fazer todos os ultrassons com Doppler, do jeitinho que eu precisava fazer, do jeitinho que foi na gestação do Davi. E sem eu precisar tirar R$1 do bolso. Fui encaminhada para o pré-natal de alto risco. E para minha surpresa, a minha obstetra, que me acompanhou na gravidez do Davi, que me acompanhou na investigação para descobrir o que eu tinha e fez o parto do Davi, ela estava lá no alto risco do SUS. Deus é lindo demais. Só que às vezes nós, ser humaninhos, deixamos a emoção falar mais alto e o coração do homem é enganoso. E ele nos mete, às vezes, em algumas enrascadas que eu vou te contar. Mesmo Deus enviando recurso para que eu fizesse todas as ultrassons no particular, fui eu querer fazer também as ultrassons pelo SUS. Não, porque assim eu vou conseguir ver minha bebê mais vezes, para me certificar que realmente tá tudo certo. Fui eu fazer aquela ultrassom da translucência nucal. Só que eu já tinha feito no particular ela. E tinha dado tudo ok. Minha filha estava perfeita. E na ultrassom do SUS, deu uma alteração na prega nucal da minha bebê. Imagina o desespero que eu não fiquei. Eu fiquei, sabe, desnorteada. Liguei imediatamente pro consultório, onde eu fazia os ultrassons no particular. Conversei com a médica falou, Karen, eu tenho certeza absoluta que o ultrassom que a gente fez aqui, ele está correto. A sua filha não tem nada. A prega nucal da sua filha está no tamanho ideal. Daí eles foram um anjo comigo, tiveram toda a paciência e me ofereceram para estar repetindo o ultrassom, gente. E o bicho ruim conhece a nossa vulnerabilidade, ele conhece nosso ponto fraco. Ele sabe aonde ir, onde, sabe, querer tocar para nos desestabilizar. E a gente, ser humano, tem mania de querer dar uma mãozinha para Deus. Eu vou ajudar Deus aqui, sabe? Às vezes nós mesmos limitamos o poder de Deus, a grandeza de Deus. E a forma que Deus trabalha, a forma que Deus faz é sempre perfeita, é sempre melhor do que a nossa. Só que às vezes a gente precisa quebrar a cara para aprender. E foi o que aconteceu comigo. Mas aí, pela misericórdia do Senhor, eu fiz o ultrassom, repeti o ultrassom e tava tudo bem, tudo certo com a minha filha. Depois disso,
Continuei fazendo só do particular, né? Aprendi. Mas a luta não parou por aí, não. Com 33 semanas, praticamente a idade gestacional que eu perdi a minha primeira filha, eu perdi ela com 32 semanas e alguns dias, quase 33 semanas. Com 33 semanas de gestação, eu passei muito mal, vomitando muito e tive que ir pra maternidade. Chegando lá, me internaram. Fiquei na mesma clínica que eu tinha ficado quando me internaram e perdi minha primeira filha. Às vezes a gente não entende a forma que Deus age, mas em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Quando Ele me permitiu ser internada com 33 semanas, no mesmo lugar que eu estive da outra vez, é porque ali Ele já estava iniciando o propósito dele nessa gestação. Ele precisava tratar comigo ali. E foi aí que Ele começou. Tomei a injeção para amadurecer o pulmãozinho da minha bebê e 2 dias depois fui liberada. Mas a dona Vitorinha, com 37 semanas, resolveu que queria nascer, gente. E a minha bolsa estourou. Eu estava num trabalho de publicidade no dia, gravando publicidade. E do nada, minha bolsa estourou e eu comecei a sentir aquele líquido. Eu falei, gente, será que eu fiz xixi na calça? E o meu coração ficou com um pouquinho de receio, né, de voltar grávida novamente no lugar onde eu perdi a minha filha, no lugar onde eu fui negligenciada. Então eu fiquei um pouquinho de receio, mas em todo momento eu estava confiando no cuidado e na proteção de Deus. Eu sabia que Ele não me colocou ali onde eu passei os piores dias da minha vida à toa. E graças a Deus eu fui muito bem assistida na maternidade. A maternidade passou por uma mudança, sabe? Tá uma maternidade mais humanizada. Na época que eu perdi a minha filha, que foi em 2019, essa mesma maternidade, ela teve um número muito alto e assustador de natimortos, tá? E infelizmente, o meu caso foi um deles. Eu fui respeitada ali, respeitaram o meu momento, o meu trabalho de parto, mas a todo momento, desde que eu cheguei na maternidade, a minha bebê estava sendo monitorada, eles estavam ali atentos, sabe, a ela. Foi uma experiência completamente diferente, completamente oposta da que eu tinha vivido lá com a minha primeira filha. Eles aguardaram para ver se o trabalho de parto ia evoluir, mas não evoluiu, até que decidiram intervir com a cesárea. Olha como Deus faz as coisas. Eu fiquei na mesma sala de pré-parto que eu fiquei da primeira vez, com a minha filha já morta dentro de mim. Deus me levou lá novamente, mas com vida dentro de mim. Eu lembro como se fosse hoje, o mesmo cantinho, quando me colocaram, quando me levaram pra lá, na hora eu falei com meu marido, falei, amor, é o mesmo lugar. Gente, foi um sentimento, foi muito impactante, não consigo descrever pra vocês. Quando eu me deparei com o mesmo lugar, o mesmo cantinho, a mesma cama, o mesmo lugar onde eu dei à luz a minha filha já sem vida, eu voltei ali para que o Senhor completasse a boa e perfeita obra na minha vida. No lugar da vergonha, Deus nos deu a dupla honra. No lugar do luto, Deus nos trouxe vida, e vida com abundância. Se você conhece uma mamãe que já passou por uma perda e talvez ela esteja desacreditada de que ela voltará a gerar novamente e que o Senhor, Ele tem poder para fazer uma grande obra na vida dela, assim como fez na minha, já encaminha esse vídeo para ela. Ajuda a fortificar a fé dela através desse vídeo. Porque essa é a minha intenção, é alcançar mulheres que já passaram por essa dor, mas que elas hoje possam voltar a sonhar, possam voltar a acreditar que o sol delas voltará a brilhar novamente, assim como o meu voltou. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de todas. Até o próximo vídeo e tchau!